Segunda parte da aula de causalidade. Na aula anterior nós vimos o conceito da causalidade, que é o estudo das causas das doenças do ponto de vista epidemiológico. Conhecemos os postulados de Koch, vimos o que significa interação, falamos sobre a epidemia oculta, usando uma figuração com um iceberg, e começamos a discutir o que é epidemiologia descritiva. Nessa segunda parte da aula, nós vamos aprofundar um pouco mais a epidemiologia descritiva e mostrar um passo seguinte, que é a epidemiologia analítica. A epidemiologia analítica está sempre baseada na formulação e na comprovação das hipóteses mediante um estudo prévio que é feito pela epidemiologia descritiva. Então, a epidemiologia analítica ela sempre busca explicar um fenômeno novo. A gente tenta explicar o verdadeiro fator causal de uma doença através de um estudo envolvendo o uso da estatística, da teoria das probabilidades. Porque é através da teoria das probabilidades que a gente consegue comprovar hipóteses. Então, a epidemiologia analítica ela sempre aprofunda ou especifica um fenômeno que foi estudado anteriormente de forma descritiva. Então, ela permite predições mais precisas, explica um maior número de observações prévias, explica com detalhes observações anteriores, pode sugerir novas observações e relaciona fenômenos que antes até nem estavam conectados ou que não seriam fatores sugeridos para explicar o aparecimento de uma doença. A epidemiologia analítica e a descritiva, então, elas andam juntas, sendo que a epidemiologia descritiva surge no primeiro momento e a epidemiologia analítica no segundo momento. A epidemiologia descritiva ela faz um exame da distribuição de uma doença numa população e observa todos os acontecimentos básicos e a sua distribuição relacionados a tempo, lugar e pessoas. A epidemiologia analítica ela é um passo além, ela tenta provar uma hipótese específica acerca da causa de uma doença, né? Conduzindo uma série de estudos epidemiológicos que tentem relacionar a exposição de um fator de risco à doença específica que se está estudando. Isso tudo sempre é tratado do ponto de vista estatístico. A epidemiologia descritiva ela parte então de uma tríade, né? Ela sempre se preocupa em estudar algumas características essenciais que são o tempo, a pessoa e o lugar. Lembrando que o tempo, num estudo, ele pode ser mutável ou estável. Pode estar relacionado com variações sazonais. A gente sabe que algumas doenças são mais típicas de temperaturas mais frias, como por exemplo no inverno, e não necessariamente ocorre no verão, em temperaturas mais quentes ou amenas. Já outras doenças são mais típicas de regiões mais quentes e menos frequentes em regiões mais frias. O tempo também verifica se a doença ela é mais epidêmica, ela é mais agrupada ou uniformemente distribuída numa região, caracterizando ela sendo epidêmica ou sendo endêmica, como no caso a malária na região amazônica. Com relação ao lugar, a epidemiologia descritiva ela verifica se uma doença ela é geograficamente restrita a um local ou ela é mais dispersa, né? Se ela passa a ter características de uma pandemia, ou se ela está relacionada a água, alimentos ou a grupos múltiplos de pessoas, somente um grupo específico de pessoas. Com relação à pessoa, ela tenta também descrever se a doença ela é mais característica para uma determinada idade, para alguma condição socioeconômica específica, se ela tem predileção por algum sexo, etnia ou algum padrão de comportamento, como por exemplo o tabagismo. E existe então o ordenamento epidemiológico. O ordenamento epidemiológico diz que primeiro se faz um estudo descritivo, ou seja, epidemiologia descritiva. Posteriormente se faz um estudo de epidemiologia analítica. Então a epidemiologia descritiva, ela sempre antecede a epidemiologia analítica. Então o estudo epidemiológico analítico, primeiro eu tenho que saber onde observar, saber o que a gente tem que controlar e ser capaz de formular hipóteses compatíveis com as evidências laboratoriais que eu quero estudar. Aí nós podemos partir para a epidemiologia analítica. A epidemiologia analítica ela tem três características essenciais. Ela se preocupa com o hospedeiro, com o agente e com o ambiente. Quando a gente fala em agente, dentro dessa tríade da epidemiologia analítica, nós estamos falando em nutrientes, em tóxicos, em venenos, em alergênios, em radiação, em trauma físico, micro-organismos, que podem ser agentes causadores de doenças. Quando eu falo em fatores relacionados ao hospedeiro, eu estou falando sobre a carga genética, sobre o estado imunológico, sobre a idade, sobre a conduta pessoal dessas pessoas que podem influenciar no aparecimento de uma doença. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando com as condições sociais em que a pessoa vive. Se há aglomeramento familiar, aglomeramento de pessoas, a questão do ar atmosférico. Então, tudo isso está relacionado ao meio ambiente no qual o indivíduo, a coletividade vive.
A gente sabe também que a epidemiologia ela passa por um processo de um conhecimento sempre multidisciplinar. A gente faz um estudo de epidemiologia descritiva e posteriormente de epidemiologia analítica, levando sempre em conta várias áreas do conhecimento humano. O tripé da epidemiologia está sempre baseado na biologia, nas ciências sociais e na estatística. Porém, dentro desse conhecimento multidisciplinar, a gente destaca algumas áreas, como, por exemplo, a área da saúde pública ela é muito importante para a epidemiologia porque ela dá ênfase na prevenção das enfermidades. A medicina clínica também é importante porque ela enfatiza os meios de diagnósticos das doenças. A fisiopatologia ela é importante porque ela faz entender os mecanismos biológicos, né, de transmissibilidade das doenças. A estatística ela é importante porque ela quantifica a frequência das doenças e procura encontrar as relações que existem entre os fatores que podem levar ao aparecimento das doenças. E as ciências sociais elas são importantes porque elas explicam o contexto social no qual os grupos de risco vivem e são as pessoas mais propensas a adquirirem doenças. Então a gente pode a partir disso mensurar e calcular a frequência, né, do aparecimento das doenças. Então é muito importante saber classificar e caracterizar a doença que a gente está estudando, saber quais são os componentes mais específicos relacionados a uma doença, procurar encontrar fontes, né, para buscar casos, aonde são os casos, onde é que eles são localizados, quem é a nossa população de risco, em que período de tempo eu vou fazer esse estudo. Lembrando que eu sempre tenho que pedir permissão para o indivíduo para poder estudar uma coletividade, isso a gente faz através de um formulário chamado Termo de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido. Então, se você vai convidar alguém para participar de uma pesquisa, ela tem que obrigatoriamente preencher esse formulário, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Aí ela dá autorização para participar da pesquisa. Isso é até uma infração ética, se você realiza uma pesquisa e não instrui corretamente o indivíduo que está sendo pesquisado, quais são os objetivos da pesquisa e como serão tratados os dados que foram coletados. Posteriormente, a gente faz as medidas da frequência das doenças, né, saber quais são as taxas de prevalência e de incidência das doenças, e relaciona os casos para tentar identificar qual é a probabilidade ou o risco que a população tem de contrair uma doença. Então, a epidemiologia ela é composta de uma série de propósitos. Um deles é o de entender a história da doença, saber desde o que torna o indivíduo sadio a se tornar doente, todo o histórico da evolução natural da doença. Também ela é importante para fazer um diagnóstico comunitário, para a gente conhecer as taxas de prevalência da doença numa comunidade, né? Até mesmo as taxas de incidência também são bastante importantes para organizar os gestores de saúde pública quanto às ações públicas que serão adotadas, principalmente políticas públicas mais adequadas para reduzir a incidência e, consecutivamente, também a prevalência da doença. Também é um propósito da epidemiologia é avaliar o risco que existe para o indivíduo ficar doente. Algumas doenças o risco é maior numa determinada conjuntura, em outras doenças o risco é menor, algumas doenças são mais letais, outras são menos letais. Então tudo isso é avaliado do ponto de vista da epidemiologia analítica. Também se verifica o estudo da efetividade dos serviços de saúde, né? Se eles são bem organizados, se eles atendem às demandas municipais, estaduais, federais, e se eles são capazes de promover saúde para a população. Quando a gente fala em promover saúde, tanto do ponto de vista preventivo, quanto do ponto de vista curativo. A epidemiologia também ela é útil para complementar o quadro clínico da doença, uma vez que quando se faz estudos, por exemplo, de corte, onde se faz o acompanhamento de uma série de indivíduos ao longo do tempo, a gente pode verificar o que ocorre na grande maioria das pessoas que são acompanhadas com uma evolução clínica de uma doença e vai se fazendo descobertas, né, de situações, de sintomas clínicos que podem aparecer nessas pessoas. E essa parte da epidemiologia, ela ajuda na complementação de um quadro clínico de estudo da história da evolução natural das doenças. Também ela ajuda a identificar sintomas, né, e a identificar as causas das doenças. Então, a epidemiologia é muito rica na área da saúde porque ela faz descobertas de conhecimentos que podem trazer explicações para o surgimento das doenças e também para o tratamento dessas doenças. E a epidemiologia ela fez muitas conquistas ao longo da história da humanidade, né? Algumas delas eu estou ilustrando aqui para vocês. A primeira delas mostra assim, a identificação da água como o maior reservatório e veículo das doenças comunicáveis, tais como cólera e febre tifoide. Aqui está datado no período de 1849 a 1856, porque foi justamente nesse período que foi descoberto por John Snow
que era a água do rio Thames, em Londres, que era o fator causador do surto de cólera, né, da epidemia de cólera que aconteceu em Londres nessa época. Até esse momento se imaginava a teoria dos miasmas, a teoria miasmática, como uma teoria hegemônica. Então essa é uma conquista da epidemiologia, talvez a primeira delas, é a mais famosa. Uma outra conquista da epidemiologia é a identificação de artrópodes como vetores de muitas doenças, como a malária, a febre amarela, a doença do sono, tipo. Então muitas dessas doenças são transmissíveis por mosquitos, né? Então a gente sabe que artrópodes podem transmitir doenças, graças a estudos epidemiológicos. Também a epidemiologia descobriu que portadores assintomáticos são importantes vetores para a transmissão de doenças, né? Então, outra conquista da epidemiologia. Muitas vezes as pessoas imaginam que só as pessoas doentes é que transmitem doenças, mas a gente sabe que algumas pessoas estão doentes, mas não têm sintomas, são portadores assintomáticos, né? E esses assintomáticos também transmitem doenças. Então, a epidemiologia fez essa conquista e esse alerta para a sociedade. O tabagismo também é uma outra causa muito grave, né, para o aparecimento de doenças, principalmente doenças pulmonares, enfisema, doenças cardiovasculares, e a epidemiologia mostra que o tabagismo tem essa relação forte com esse tipo de doenças. Outra conquista da epidemiologia ocorreu em 1978, que foi a erradicação da varíola. A varíola é uma doença que não existe mais na humanidade. Na verdade, o vírus da varíola foi erradicado, mas existem amostras desses vírus em 2 laboratórios. Um na Rússia e outro nos Estados Unidos. É claro que não é desejo de ninguém utilizar vírus como arma biológica. Na verdade, eles são guardados em laboratório para que, se possivelmente, por alguma razão, surja um novo surto, uma epidemia de varíola, que se tenham amostras desses vírus para a produção de vacinas, né? Mas como ela já está erradicada hoje em dia, praticamente não existem mais campanhas de vacinação para a varíola. Então é importante que se tenham amostras guardadas desses vírus para que novas produções de vacinas possam ser feitas a partir dessas amostras que estão guardadas em laboratório. Outra conquista da epidemiologia é da infecção perinatal do HPV, como causa específica do carcinoma hepatocelular, que é um câncer muito comum na China e na África Meridional. Isso ocorreu lá no início dos anos 80, então é uma conquista importante da epidemiologia. E uma outra conquista importante se deu também com relação à AIDS. A identificação da AIDS e o prognóstico das causas dessa doença, sendo promovidas por um vírus por transmissão sexual, foi uma conquista importante da epidemiologia lá início dos anos 80, quando nem se sabia exatamente qual era o fator transmissor da doença. Mas a epidemiologia já deu pistas e mostras, né, de que seria um vírus causado por via sexual. Então, se preconizava uma mudança de comportamento das pessoas para que fosse feito sexo com mais segurança, usando preservativos, por exemplo, para que, como medida preventiva, para que a disseminação dessa doença não se tornasse tão prevalente na sociedade. Então, a epidemiologia ela larga na frente nesse ponto, ela procura identificar quais são os fatores causais, como as doenças se transmitem e como nós podemos frear a evolução do ponto de vista sociológico de uma doença dentro de uma comunidade. Então a epidemiologia ela é muito rica, ela é muito cheia de conquistas, né? E ela não para nunca. A gente sempre tem que pensar que a epidemiologia ela tem uma função social, tem uma função biológica e utiliza a estatística para comprovar todas as hipóteses que são inicialmente formuladas dentro da epidemiologia descritiva e depois comprovadas pela epidemiologia analítica. Bom, esse era o propósito da aula então, mostrar para vocês essa relação que existe entre a epidemiologia descritiva e analítica. Espero que tenha sido claro para vocês e útil, e nos encontramos então no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.